Oi, Isa, bom Oi, dia. querida, bom dia. Já Você está estamos aí nessa sua casa aí. linda em Campinas aí? Ai, coisa Você boa. está em Tá um tempinho. Campinas, né? Tô em Campinas, em Campinas. Um tempinho mais frio do que eu gostaria para janeiro, mas tá bom. Coisa boa. Marido e menino bem? Todo mundo bem? Bem, graças a Deus. E os seus, doutora Filó, tão bem? Aqui também todo mundo bem, Que graças a bom. Deus, Graças né? a Deus, graças a Deus. É isso. Estamos Isa, aqui que para bom que nós falar vamos nessa. poder encontrar, né? Uma vez Eu por tô mês. super feliz com isso. A gente É, vai desenvolver nos 12 meses os 12 anos da criança, né? Eu acho que é uma oportunidade linda da gente trocar e da gente ir crescendo com a criança no decorrer do ano e dando informações também para as pessoas, né, que estão, de repente, claro. ou já estão, ou passaram, ou vão chegar em algumas fases que a gente vai falar, né. E é importante até a gente saber de algumas fases que já passaram, se a gente deixou alguma coisa para trás, né, porque a gente Sim. pode resgatar, a gente pode prestar atenção, pode entender se alguma consequência ficou e está apresentando agora. Eu acho que é bem importante essa viagem pelos vales Claro, da né? infância. Receber uma criança é sempre um desafio, né? É, Mesmo que seja primeira, segunda, terceira gestação, seja quantas forem. Cada eu criança que chega é sempre um mistério, né. Eu falo que é, aquela criança, eu olho para ela e falo assim: "Isso é um mistério". é isso E como a mesmo. responsabilidade minha como pediatra, a sua na orientação e psicopedagógica e dos pais, eu falo que isso é geriátrico, né, a gente tem que olhar para É, essa criança e pensar nela, como é que ela vai ser aos 90, né. perfeito, Só que ela não perfeito. chega aos 90 num salto, né, é um Exato, degrau por vez, né. exato. E Eu assim como o momento do nascimento, né, o apigar de uma criança, ele é vital, o primeiro ano de vida é o alicerce. é isso, Se ele for bem construído, se ele estiver bem sedimentado, o restante a gente faz a construção, né. isso. E aí também Então determina o tamanho do prédio que a gente vai conseguir erguer, né. Porque um sim, prédio mais alto precisa de uma fundação mais profunda, né. é verdade. Se a fundação é Então rasinha, o prédio não pode ser muito alto que não aguenta. eu falo para os pais que quando você recebe uma criança, assim, para mim o maior desafio que um ser humano recebe é: educa para mim, né, educa esse menino. Eu Faça falei dele um homem e ontem, uma mulher, eu né, que nós vamos ter orgulho, que o mundo vai ser alguém que realmente vai ser feliz, vai poder contribuir com a sociedade, né, sim, vai ser feliz com aquelas opções dele de trabalho, vai ser um bom amigo, um bom cidadão, exato. né. Até a gente chegar nisso, olhar para a pessoa e falar: "Não, que orgulho", Que né, maravilha, né. é um desafio, Eu é um falei ontem desafio. que eu acho que a maternidade é uma das grandes provas da confiança de Deus na gente. Quando ele entrega um filho pra gente, ele tá falando: "Ó, você pode, eu confio na sua competência". Eu confio porque eu estarei convosco todos os dias. Porque a Eu gente precisa de vou pedir sabedoria de Deus, né, precisa pedir. sim, E os meninos não sim. são iguais, eu fico vendo se nasce trigêmeos, cada um tem uma Aham, personalidade completamente diferente da outra, né. sim. Então esse é o desafio, né, gente, mas como uma coisa muito linda, queria convidar os pais que estiverem nos assistindo, as mães, a aprender a olhar. Eu acho que a gente precisa começar a botar reparo, né, mais do que olhar, a gente precisa botar reparo. A gente começa a enxergar quando a gente bota reparo, né. Sim. Então, o quanto Olha, que é importante olhar os filhos, porque a gente começa, né, chega aquele neném e até a mãe entender o bebê entender a mãe e o pai entender todo mundo, sim, né. Então essa sim. construção da parentalidade, né, é uma construção. Não tem manual, não tem liga, desliga, né, É. eu não é igual um brinquedinho, eu tinha uma cliente que falava comigo assim: "Doutora Filó, eu esqueci que era para sempre". Falei: "É, não dá para pôr na caixinha, guardar, porque eu cansei de brincar", né. Não dá. É, E eu e falo que entender que no quando início, o choro do neném é a linguagem dele. é isso. Neném chora porque está com fome, neném chora porque está com dor, neném chora porque está molhado, neném chora porque quer dormir, neném chora porque quer mudar de posição,
É a Uhum. Porque quer comunicação do colo, quer neném. contato, é Agora tem tudo. uma coisa maravilhosa, só a mãe sabe por que que chora. Ah, isso é lindo. Esse A mãe sabe chip, direitinho porque que o menino está chorando, só ela fala: "Não, doutora, isso aqui é manha. Não, isso aqui é para dormir. Isso aqui, mãe". Pai não doutora, mas reconhece. teve uma coisa que aconteceu comigo, que talvez possa pegar para outras mães aí também, que é assim, eu via algumas mães com essa conexão, conseguindo entender cada choro do bebê, e eu mesma não conseguia. E eu acho que essa parte é algo interessante da gente dizer, porque é isso que a doutora está falando, o bebê, né, de 0 a 1 ano, ele só tem o choro para comunicar, né. E quando a gente não entende, e nesse caso, no meu caso, né, eu não entendia, hoje eu sei, porque eu estava muito distante, inclusive de mim mesma, da minha intuição, do meu sentir. Eu estava muito para fora, eu acho, sabe? Muito trabalho, mundo externo, e eu não conseguia entender. A tal ponto, eu lembro de uma situação que eu estava em casa com esse bebezinho pequenininho ainda, ele devia ter uns 6 meses a essa altura, que veio um vizinho de apartamento na época, bater na porta, falar: "Olha, tá tudo bem, né, por que que ele chora tanto? Você precisa de alguma coisa?" Eu falei: "Olha, se você souber, eu vou ficar feliz, porque eu não sei". Pois é, mas Então isso é uma coisa importante, Isa, porque o bebê chora no primeiros principalmente os primeiros 3 meses, o choro ele é pontual. Então, a cólica, quando ela acontece, e acontece a partir dos 15 dias de vida, uhum, o bebê ele tem horário. O choro da cólica fisiológica, ele tem horário. Eu uhum, brincava assim, tem a turma do primeiro turno, então eu tinha mãe com gêmeas que ela tinha pavor das 6 horas da tarde. Eu falava com aham, ela: "O choro é o canto dos anjos", né. 6 horas da tarde a turma do primeiro turno, mas tem aham, a turma do segundo turno, que é depois da meia-noite. uhum, Isso é uma coisa fisiológica que tem dia que não tem, o neném tem a postura, o neném arranha todo, ele estica, ele encolhe, ele é pontual, chora, às vezes no máximo 3 horas e isso acaba. uhum. Criança que chora como a sua, quase que 24 horas, Isso. está errado. Tá Então isso que a errado. gente tem que alertar os pais. Não pode Exato. achar: "É assim mesmo", não, Não é assim assim mesmo é mesmo. comer, arrotar e dormir com o bracinho para Isso, cima. isso, Isso é sinal de saúde. isso. Os pais têm que estar alerta. Bracinho para cima, aquele menino dormindo com aqueles bracinho para cima, espreguiçar, Relaxado, feliz. bocejar, isso é saúde. Agora, o Isso. menino irritado 24 horas, nada que você faz dá certo. O menino a família vai entrando num nível de estresse tamanho, se não tiver tela, você joga o menino. Você joga. É, Não é é. brincadeira não, É porque eu desesperador. percebo o grau de estresse pelo cabelo que as mães chegam no consultório. É Porque elas não desesperador. cuidam mais delas, elas ficam tão desorientadas que o cabelo está para cima de qualquer maneira, se elas colocam alguma coisa para prender o cabelo. Eu E andava aí assim e ainda é bati o carro saindo de uma consulta do pediatra, porque eu estava tão desorientada, realmente, eu fui essa mãe. E eu isso, fiquei desorientada. num Eu tive um casal que chegou no meu consultório tão desorientado, e a neném já é a terceira, e eles foram meus clientes dos mais velhos, porque houve uma distância muito grande, uhum. eles foram surpreendidos com uma gravidez no momento que eles não estavam esperando, e aí o neném chegou para mim, eu era a 17ª pediatra que eles passaram. A família estava completamente enlouquecida. Nós passamos por Quando 12. eu acalmei, falei: "O diagnóstico é alergia, é lei de vaca, é ter alergia. Não Isso. existe ninguém que chora 24 horas, e eu vou Isso, mudar esse isso". era o diagnóstico, doutora, e eu não tive, tá? Até eu não tive. Hoje meu menino vai fazer 13 anos agora nesse ano, né, então, agora eu sei que aquilo que ele teve foi alergia ao leite de vaca. Ninguém me falou, Pois até é, então, né. Aí com 3 anos, eu mesma propus para o meu marido, porque daí nas minhas leituras, nas minhas buscas pessoais, eu supus que pudesse ser, e ele já tinha passado por vários pediatras. E aí eu falei para o meu marido que eu queria tirar o leite de vaca, né. Eu queria tirar o leite na época, qualquer um, na verdade. E 3 anos já, né. Meu marido: "Você tá doida, né, porque toda criança toma leite a vida inteira, o mundo sempre foi assim". Foi uma loucura por um tempo, aí até que eu consegui pedir 30 dias. Falei: "Me dá 30 dias.
Se não mudar nada, eu não falo mais disso. Acabou o problema. Mas 3 anos de desespero. Enfim, né, mas são as histórias que a gente precisa passar para a gente no meu caso, eu sei que tinha um chamado, eu precisava passar por isso para estar aqui, né. Então, hoje E é eu tão só agradeço, mas interessante, porque isso muda a família. Quando muda. essa criança mudou o leite, o pai acordou a noite inteira que achou que eu tivesse matado o menino com o leite, porque o menino dormiu. Aham. "Uai, doutora, não tem mais choro lá em casa?" Vai ver se "Não". está respirando, né. Doutor, o pai falou: "Doutor, eu não consegui dormir". Falei: "Sabe que esse menino está vivo? Está Aham, vivo". A criança aham, passou a rir, né. Aí é aham. interessante que a família voltou, eu pedi um retorno, deve ter sido uns 3, 4 dias depois, a mãe estava maquiada, arrumada, né. Porque é uma outra preocupação que eu tenho, sabe, Ziza, assim, Exato, exato. quando nasce o bebê, quando a mãe engravida, você passou por isso, ninguém conversa com ela como é que vai ser o pós-parto. Não. E é um cuidado, assim, quando minha filha engravidou, eu falei com ela assim: "Nós temos que pensar nas roupas do pós-parto, que Uhum. as roupas da gravidez não vão servir, vai ficar horrível, e a gen antes de engravidar, uma tragédia". É isso Aí mesmo. você vai se olhar no espelho e vai falar: "Nó, eu tô horrível". Aí você olha para o marido e fala com ele pensa: "Claro que ele já arrumou outra". Aí a festa está arrumada na casa, a É. festa está arrumada. E E aí a a gente mãe faz tem que se sentir uma bem, a mãe tem que se uhum. sentir bem. E Ela a já é gente tão faz uma cobrada, tão sopa, né, exigida. uma sopa daqueles hormônios que já estão ainda na gente, mais esses pensamentos doido que a gente coloca, porque não serve na roupa, porque o marido já é isso, porque é aquilo, que é aquilo outro, e aqui é É, bebezinho ali precisando da gente disponível. E detalhe importante, né, o bebezinho também captando a gente, se a gente não sim, tá bem, ele absorvendo tudo isso, né, porque ele tá ali na fusão emocional com a mãe, né. E tem umas coisas que adoro quando a doutora fala: "Bota reparo, olha, olha, observa, olha com olhos de ver", porque se a gente não olha, a gente fala: "Do nada começou a chorar, do nada é aconteceu do isso, do nada, o tal do nada", nada. Que o do nada do nada, nada, gente, não o existe. eu falo: "Nada vem do nada", né. O do nada acontece porque eu não estou conseguindo observar o suficiente, eu não estou conseguindo ver da onde veio, né. E às vezes é desafiador mesmo. Mas eu queria puxar esse gancho do olhar, para falar do olhar da criança de 1 ano, que quando a gente vai ver a lógica de Deus, né, a criança de 1 ano, ela alcança ver exatamente a distância que ela fica do rosto da mãe quando está sendo amamentada. Amamentada. É até ali que ela consegue ver, mais que isso já começa a dar uma embaçada, né. Se eu estiver errada, a doutora me ajuda a falar certo, viu. Mas É tem isso nos uma primeiros meses, né? isso, Enquanto bem ela no está amamentando. comecinho, bem no comecinho, né. É, Porque, na verdade, ela começa a ter o reconhecimento dos rostos humanos, do rosto da mãe, né, dos adultos de referência, e vai criando essa conexão. Por isso também que é importante quando a gente estiver ali, naquele momento, amamentando o bebezinho, né, ele vai crescendo, mas ele vai chegar no 1 ano, né, a gente tá colocando conexão com ele. Porque às vezes a gente está amamentando ali, vendo o celular daqui. Às vezes isso. a gente está fazendo alguma coisa ali, falando com o outro lá. Não que a gente não possa eventualmente resolver uma ou outra coisa, mas quando lembrar, quando tiver podendo, quando, né, de repente está disponível, entrega tudo. Não entrega só o peito, entrega o rosto, entrega a fala, entrega o olhar, né. Eu acho que a gente pode nutrir de muitas maneiras um bebê quando a gente está amamentando, não apenas com o leite, né. Não, não tenho dúvida não. E essa questão, eu peço muito às mães, não fique com o celular, porque a gente precisa aprender uma coisa, Isa, que se chama teologia do instante. Então, se eu Uhum, estou amamentando, eu estou amamentando. uhum. Eu só tenho esse momento. Se você está tomando chá aí agora, que você ama chá, você está Adoro. saboreando o seu chá. Se nós estamos conversando, nós estamos olhando uma para a outra, nós estamos conversando, interagindo com tantas pessoas que estão aí conosco, né. Então, Isso, a gente tem que estar aonde está. A gente não tem sim, que viver 7 vidas num dia, exato. E porque o a gente mundo está querendo atropela a isso da gente, gente, né. atropela a criança, atropela tudo. Você fala assim: "Gente, eu não vi esse menino crescer". E uma coisa que eu Isso, quero pedir a vocês, assim, a criança, que eu gosto, porque a Isa sabe que eu gosto desse negócio do bota reparo, adoro. porque
Eu falo isso muito com as mães no consultório, bota reparo, né. Tanto que eu busco as crianças na sala de espera, porque eu tenho que olhar como é que anda, olhar, Isso, olhar. Você sabe até que ela isso, está calçando o sapato errado, que se você olha como é que ela pisa, né. Mas assim, a criança, o primeiro ano que a gente está falando, ele é um ano muito determinante. sim. E o nosso desenvolvimento, ele é céfalo-caudal, quer dizer, Uhum, se eu não sustentar a cabeça, eu jamais vou andar. perfeito. Compreendem? Tudo tem que ter um começo, então. Então eu quero que vocês botem reparo no desenvolvimento do menino. Não tem Isso. essa história, ele tem o tempo dele. Nesse ano tem não. Espera 3 aí, meses de né. Até vida, até a menino página tem, 2, né. Até a no página 2. com Espera aí, né. 3 meses de vida, ele tem que sustentar a cabeça. É aquele neném que sustenta, de repente ele cai igual um jabutizinho, volta de novo a cabecinha. Isso é o que se espera de um bebê de 3 meses. No Se o bebê chão, né. não firmar o pescoço com 3 meses, ele tem que ter uma avaliação diferente. Pode ser que precise de uma fisioterapeuta, pode ser que tenha alguma coisa acontecendo, porque tudo que a gente apresenta tem jeito de ser tratado. Aquilo que eu escondo, é o pior. Então, é E uma preciso coisa dizer importante, doutora, cuidar com o desespero de superproteger o bebê e não deixar o bebê lá no chão com a barriguinha para baixo, para levantar a cabeça, porque são esses pequenos esforços, né, esses pequenos exercícios em repetição que também vão ajudando a fortalecer, né, a sim, musculatura, os nervos, os ossos, para que ele vá conseguindo sustentar o pescoço, depois vai, né, conseguindo fazer os movimentos. Então, às vezes a gente fica num cuidado, mas numa ignorância, principalmente. Eu falo que a maior inimiga das mães e dos pais é a ignorância, é não saber. Porque se a gente souber, a gente vai fazer como tem que não ser, tenho dúvida né. não. Porque a Pai e gente mãe, tem assim, tão boa o que você intenção, pedir, eles fazem, né. E não é? 2 meses tem que pôr o bebê de bruço, acordadinho, ele vai Isso, brigar, ele vai chorar, porque você tira o ser humano da zona de conforto, né. exato. Chegou um bebê para mim uma vez, ele ficava tanto tempo deitado que aqui atrás da cabecinha, como se tivesse tomado uma panelada na cabeça. Sabe quando achata? Eu falei: "Gente, os primeiros meses de um bebê, até 1 ano e meio, a fontanela está aberta, porque os ossos estão modelando. Eu não posso Sim, deixar a cabecinha de um bebê torta. É só sim, ter cuidado, é só vira para um lado, vira para o outro, sim. fica em pezinha, para ir ficando redondinha, né. Isso. E a gente E vai ajudar vendo, desde pequena a criança a começar a movimentar, senão sim. ela acha A que a gen vida é mamar e dormir, e o maior esforço Isso. dela é mamar. É interessante que a gente vai vendo que, às vezes, no a maior parte dos equívocos que pai e mãe comete com a criança, é achando que está acertando. A gente não Uhum. é porque que: "Ah, hoje eu vou errar com meu bebezinho", não, a gente não sabe, né, Não sabe que a está gente errando. acha que está protegendo. E a gente até confunde o amor. Tem uma coisa de amor, principalmente eu vejo isso muito no Brasil, que a gente acha que amar uma criança é fazer tudo por ela. Né, é a gente colocar tudo ali, né, então, assim, quando a gente vê um bebezinho, vai lá, né, começa a ficar de bruços, começa a levantar a cabeça. Se ele quer fazer um esforço para pegar um brinquedo que está longe, deixa ele buscar, Sim. deixa ele. Claro, a gente vai até um ponto que a gente vai vendo, se ele de repente ainda não consegue de fato, a gente pode ajudar, mas deixa ele querer. Eu falo que o deixar querer é importantíssimo, porque é o querer que motiva o conseguir, o tornar-se hábil, né, para ir em direção. Então, se ele quer um brinquedo, a gente já põe na mão dele. Se ele quer alguma coisa, a gente já traz para ele, a gente não deixa ele ir, né. Às É. vezes a gente começa a comprometer o desenvolvimento desde essa época, desde essa fase tão tenra idade ainda, né. É, E que é às do vezes a gente vai desejo e do esforço, né, para poder isso, conseguir isso, né. É, isso, não é. desenvolver essas coisas. E se a gente parar para Então pensar, nós não estamos falando só do desenvolvimento físico não, nós estamos falando inclusive do depois, na vida. Por que que eu acordo todo dia de manhã e vou para o trabalho? Porque eu quero alguma coisa. Querer. Eu sei algo que eu quero alcançar, fazer, seja no trabalho, na vida, seja conquistar um dinheiro para comprar algo. Eu tenho quereres, né? Então, adubar o querer da criança, ajudar que a criança se interesse pelas coisas. E uma coisa ainda falando da criança de 1 ano, que contribui para tudo isso e que é sutil. Como é sutil, às vezes a gente deixa passar batido. Ela
observa, ela ainda está na fase de captar tudo do ambiente, do mundo. Então, às vezes, eu estou passando por aqui, nessa janela, a criança para e começa a olhar alguma coisa lá fora. E às vezes eu nem percebo. E quando eu saio daqui, ela começa a chorar, não sei nem por quê. E às vezes eu interrompi o processo de observação. Ela estava entendendo alguma coisa, ela estava vendo. Então, essa sutileza de repara, bota reparo. Se a criança estiver olhando com bastante atenção para alguma coisa, espera um pouquinho mais. Nomeia as coisas, diz o que ela está vendo. Olha, é uma rede? É a rede que você está olhando? É essa rede vermelha que você está vendo? Né? Que mais que tem ali? Porque a partir do que a gente vai, né, ajudando a criança a botar a etiqueta do nome naquilo que ela está vendo, mesmo que ela ainda não fale, isso vai sendo armazenado, né, como vocabulário, como palavras, como um conjunto de conceitos que ela vai aprendendo que é, para daqui a pouco, quando o aparelho fonológico estiver maduro para falar, ela tem repertório. Agora, se eu começo a falar tudo errado, né? O bebelês, eu vou falando, ai, a Ede, vai valer para neném. A criança vai crescendo e ela demora muito mais para aprender a falar direito, porque a gente não deu a ela os insumos adequados para ela aprender a falar, né? Eu falo com os pais assim: quando você vai fazer uma língua, o seu professor conversa com você como em diminutivo? Aham. Não, ele não fala e não vai repetindo com você a pronúncia até você falar correto. Então é assim que você fala com a criança. Mesmo que Isso, ela ainda não consiga falar a palavra, você fala: isso. isso é um carro. E não é um Não bibi, precisa, isso é não um é carro. bibi, não é au-au, não precisa ser assim. A criança é competente, ela entende. Isso. E se a gente fala de um jeito que não é o jeito adequado, ela vai ter 2 trabalhos, ela vai ter que aprender depois o jeito adequado. Então a gente está dificultando o processo, não está facilitando. É. Nós estamos dobrando o esforço que a criança vai ter que fazer. Ela vai ter que aprender de um jeito que não é o oficial, depois ela vai ter que reaprender um jeito oficial. E as onomatopeias, a vida ensina, porque o cachorro late, ela escuta, ela já conecta, né? Sim. Então, agora o nome cachorro a gente é que tem que dizer, né? O E é bibi, tão o carro interessante faz, ela escuta, né? que tem uma Agora o nome forma, a gente educa pela curiosidade, né? Isso é uma coisa bacana. Se a criança está curiosa com uma coisa, é o momento de você educar ali naquele momento, né? Então existe a seguir o educação pela interesse. curiosidade. Perfeito. Isso aí é seguir o interesse da criança. Sim, É aquilo que interessou a criança, algo dentro dela diz que ela tem que fazer. Às vezes um movimento repetido, tira alguma coisa de uma caixa, põe de volta aquilo na caixa. Aí o adulto só está focado no resultado, no final da história, né? Então, quando ela põe de volta na caixa, o adulto fala: pronto, acabou, e tira. A criança berra. Porque a criança não está focada no final da história. A criança está focada no processo, porque o sim. tirar e o colocar de volta é movimento de pinça, é coordenação motora grossa, é pertencer ao ambiente, é entender os objetos, é classificar as coisas, é imitar o adulto, um tanto de coisa que ela precisa, que vai fazer falta para o desenvolvimento dela se ela não fizer, E né? essa fase é a fase que a criança tem o pensamento mágico, que ela tem as coisas na hora que ela quer e perde na hora que ela quer. Então, E é a fase que ela pega o brinquedo, olha até ficar vesga, põe na boca, joga no chão e grita para você pegar. Menino, isso, já falei que não é para você jogar no chão, ele não está entendendo, ele vai querer que você pega e ele começa o isso, processo de novo. Faz isso, parte da idade do neném. Essa faz idade de parte, 7 meses até 1 ano e meio, ele faz isso. esse processo, não tem jeito, né? E É por isso reconhecimento das coisas, né? É também é o ver. muito legal isso, e também por isso é muito legal a gente não prender a criança. Se a gente prende a criança num cadeirão, por exemplo, a gente vai ter que ficar ali catando de volta para ela, entregando de volta para ela. Se ela estiver livre no chão, ela mesma vai jogar, vai pegar, vai jogar, vai pegar, vai jogar, vai pegar. Então a gente também, às vezes, tentando facilitar a nossa vida, prende a criança num cadeirão, prende a criança num cercadinho, prende a criança em lugares que a gente vai tendo trabalho, porque ela vai, ela começa a gritar, ela quer sair, ela quer pegar, ela quer o negócio de volta, né? Se a gente der mais preparo para o ambiente,
sabe. Então, assim, se a gente preparar melhor o ambiente, né, cuidar do ambiente de tal forma que a criança possa ficar explorando esse ambiente em segurança, porque é um ambiente que está mais limpo, porque é um ambiente que já está ali com coisas que não vão oferecer risco, né, e ela tiver essa liberdade para ir e vir, a gente também fica mais livre, porque a gente Sim. vai ficar ali, vai precisar estar, né, não tem como uma criança de 1 ano, a gente tem que estar olhando o tempo todo, mas a gente não precisa ficar fazendo por ela alguma coisa se ela estiver livre para ela mesma buscar o objeto que ela jogou, né. Porque, inclusive, a gente limita o desenvolvimento dela, né. O pessoal fala: Isso. "Filó, esse menino engatinha, mas ele não sai do colo", né. Exato, Essa criança não exato. engatinha, mas vocês estão pondo no colo, mas fica sujo. Não, minha filha, a gente tem que sair da loucura da sujeira. Assim, uma casa Isso. limpa, deixa a criança no chão, então eu quero que vocês lembrem disso. Se vocês estiverem acompanhando, a criança tem que firmar o pescoço com 3 meses, ela tem que começar a aprender a sentar com 5 meses. Isso. Até 7 meses a criança é durinha, com 5 meses ela rola de um lado, ela rola do outro, ela pega o pezinho, ela põe na boca, ela chupa o pé, é lindo. Como ela chupa os dedinhos da mão com 3 meses, né, ela vai ficar chupando dedo. Ela está se reconhecendo, ela está se vendo, Ela né. descobre Ela a está mão sentindo, também, ela né. fica vesguinha olhando a mãozinha, Olha a né, ela se interessa pelos mãozinha, pedacinhos, né. O descobre. primeiro ano é descoberta, né, ela vai passando a mão nela, ela vai descobrindo os pedacinhos dela, é tão encantador. Ela olha para sua mão, vê que seu dedo mexe, vê a cor do esmalte, a criança vai ficando encantada com essas coisas, né. É Mas se a gente vai descoberta. percebendo que o menino está cumprindo isso, que depois o neném aceita, ele começa a se posicionar, e a criança até 5 meses, o brinco, ele faz uma prova, ele faz o teste da esfinge, né, ele tem que posicionar-se na frente, ficar durinho, né, e Aham. olhar para você e rir, levantar aqueles pezinhos, a coisa mais encantadora do mundo, né. Isso. Isso faz parte do desenvolvimento normal do bebê. Mas se alguma coisa não está boa, se o neném é atendido na hora certa, eu resolvo a vidinha dele, eu não posso é deixar Isso, passar. Eu exato. não posso E deixar passar, porque logo depois ele se joga para frente, que ele já está querendo, entusiasmado com o brinquedo, mas para ele se jogar para frente, eu não ponho ele na cama. Na cama ele tem o risco de cair, a cama é é isso. mole. Olha, Põe no eu chão, tenho menino. é E isso. hoje tem tapete, né, se vocês não querem pôr no chão, nós temos tapete. Aqueles tapetes de UVA que o menino fica, que além do mais você trabalha, Isso. hoje as coisas estão tão fáceis, né, Isa? Fico Hoje tem impressionada. opções, hoje a gente Pelo tem amor de Deus, opções, aqueles hoje a tapetinhos que você gente tem trabalha opções. carrinho andando, bichinho, cor, aí você põe o tapete do tamanho que você quiser, coloca a criança lá para ela explorar o ambiente, Isso. E e tem ela outra começar coisa, engatinhar, ela a gente buscar as coisas, né. a gente precisa pôr roupa nos bebês à prova de bebê. Porque tem gente que quer deixar os bebês tudo embonecado, aí não quer sujar a roupa, aí não quer desfazer, ou então fica difícil de se mexer, fica apertado, quer É botar roupa calça básica, jeans, menino dentro de quer botar casa é calça jeans no básico, né. bebê porque é bonito, mas não É, é para isso, o bebê não está aqui para ficar bonito pra gente, ele está aqui para ele mesmo, para se desenvolver, para aprender, para explorar. Então a gente precisa ter consciência qual é a prioridade, né, a prioridade é o desenvolvimento dele. Então, ó, seguir o interesse do bebê, a curiosidade, educar pela curiosidade é uma coisa linda. Respeitar a hora que o bebê para observar, para olhar, maravilhoso. Falar as palavras corretas, não ficar inventando outro idioma para falar com o bebê. Tudo isso é maravilhoso. Ficar atento aos marcos do desenvolvimento. 3 meses, levanta a cabecinha. 5 meses, começa a virar para um lado para o outro, já começa a firmar o corpinho. 7 meses, já consegue ficar, né, sentadinho, paradinho, consegue firme, sustentar o isso. corpinho firme, né. A gente vai observando tudo isso e percebendo. Não aconteceu alguma coisa dessa, não é para desesperar, é para procurar ajuda, para entender o que está acontecendo. Às vezes precisa de intervenção, e a intervenção precoce salva, salva, muda o destino, muda a história de vida das pessoas. Então é Porque é às vezes muito a importante a gente intervenção cuidar. precoce é só estimular o bebê. E Tira isso. do colo, desamarra o Tira do menino. colo, bota esse É, menino no chão, deixa é, se sujar, dá liberdade para ele, não pega tudo para ele, deixa ele ir atrás do que ele quer, desde 1 ano de vida, não é? E é. isso vai caminhando. Conversa com a criança, né, ria com a Conversa. criança, participa das coisas, fala com ela, porque a criança compreende. Eu fico Compreende. impressionada com os bebês.
acima de 7 meses, que é uma idade que ele odeia o pediatra, e ele estranha as pessoas, e isso às vezes é uma situação constrangedora, porque a partir de 7 meses, quando ele começa a tomar consciência que ele nasceu, né, e que ele é separado fisicamente da mãe, que tem ele, tem a mãe, tem o pai, às vezes tem irmão, ele não é um bloco, ele fica desesperado, ele não tolera a solidão, ele não fica sozinho um segundo, não fica, Sim. se deixar ele pula do berço, né? Então ele vai procurando a mãe, 7, 8, 9 meses. Alguém passa e não dá, se a mãe então chega, passa e não pega, ele enlouquece. Enlouquece, Doido. é impressionante. Como Eu brinco com assim, as né? mães, você só toma banho com um par de olhos, né? Assim, ele te vigia, ele não tem a Isso, dúvida não, porque a o criança, tempo todo. Vai a no mãe banheiro com companhia, toma banho com companhia. Opa! não é brincadeira essa fase, mas Não. essa fase, a criança, então se ela chega no consultório e chora, eu entendo, mas às vezes quando vai na casa da avó, isso se é a sogra, é uma situação delicada, porque fala, o menino chora, a sogra fala, ele não gosta de mim. Também é a nora que está falando mal de mim, que o menino não gosta de mim. Então, sempre tem uma saia justa. Gente, Ai, a criança, gente. ela não é que ela não goste de alguém, ela não reconhece o pai e a mãe, Isso, e aí ela isso. chora. Porque Ela ainda tá guardem a num segurança da vida de uma criança. É o pai e a mãe dela. Isso. E ela ainda tá num processo que ela só se reconhece, ela só se percebe quando tá com esse pai, com essa mãe, porque toda vez que ela foi ela estava vendo essas 2 figuras em algum momento, Sim. né. Então quando ela se vê sem essas figuras, ela fica procurando por ela. "Cadê eu, meu Deus? Eu me perdi de mim". É muito forte isso, né, é uma simbiose, né, muito forte. E E tanto que a aí criança olha para o pai e para a mãe quando você faz uma proposta. Então você fala: "Vem aqui", ela olha para a mãe para ver se pode, né. isso, Mas tem uma isso. coisa tão encantadora nessas crianças que para eu poder olhar o ouvido dela sem ela chorar, porque é um desafio, Sim. ele examinar o ouvido de menino sem ele chorar, sem ninguém ficar apertando, segurando aquela guerra, Aham. eu chego no ouvido deles e falo assim, sussurro: "Vou te contar um segredinho de amor". Ai, que As belezinha. meninas então nem respiram, né, porque mulher é mulher desde que nasce, né, gente. Fala que vai contar um segredo, nem respira. Fica só Aí eu esperando, consigo me olhar o conta. ouvido, eu falo: "No aqui não tem", a tia Filó agora vai procurar do outro lado, vou te contar o segredo do outro lado. Tem um pai no consultório que fala: "Doutora Filó, eu preciso descobrir o que que a senhora fala". Mas é o sussurrar, né. Você sussurra no ouvido, é como que a criança gosta de som baixo, é impressionante. Quando você sussurra no ouvidinho dela, fica quietinha esperando o próximo comando. A criança não gosta de ambiente agitado, assim, ela fica insegura, Isso, insegura. isso. Aí é muita Gritaria, agitação, põe ele desorientado. isso. E Se às o vezes a ambiente é gente de não calma, ele entende. fica calmo. E tem uma coisa também que deixa a criança agitada, doutora, que aconteceu comigo como mãe, e depois eu acabei acompanhando algumas famílias e eu percebi que a coisa realmente pode fazer sentido. Que eu queria até ouvir da doutora se tem alguma experiência nesse aspecto, que é assim: a criança, quando ela é muito bebezinha, ela foi para aquele ambiente, nasceu, foi para aquela casa. E ela começa a olhar muito aquele lugar, a hora que vai crescendo, né, então no começo ela alcança só um pouquinho, olha os rostos principalmente e tal, depois ela vai os meses vão passando, ela começa a absorver o ambiente. E ela fixa a aquela aquele design daquele ambiente. Ela está acostumada com aquela porta, com aquela parede, com aquele objeto, com aquele quadro. E eu já tive situações de mudança de casa desorientar a criança, ou uma mudança drástica no ambiente, sabe. E às vezes até pequenas coisas. Então eu tive uma situação de visita chegou e colocou um guarda-chuva em cima de uma mesa que não era para ficar. A criança agitada, 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 até que alguém se deu conta: "Será que esse guarda-chuva", tirou o guarda-chuva, porque até se dar conta, eu já ofereci peito, já fui ver se estava seca, já fui ver se estava isso, já fui ver se era fome, já aí tirou o guarda-chuva, guardou a criança, calmou. Então, a ordem do ambiente, aquele ambiente que ela pegou como experiência de referência, como assim são as coisas certas são assim,
é muito importante para esse começo da vida da criança, porque a partir da ordem externa, ela também está fazendo a ordem interna, ela também está organizando a sua consciência, né, a sua mente, os seus pensamentos, né. E isso pode resolver algumas questões, alguns choros e algumas agitações que a gente nem imagina da onde vem, né. Isso é muito comum em viagem. Isso, Vai em hotel, a criança não se adapta, não dorme. Ou quando isso, volta, ou quando vai tem uma mudança, então, tem uma reforma. Nó, que uhum, luta. Até a isso, criança entender aquele quarto dela, até a isso, criança aceitar aquilo ali. Não é fácil, é impressionante como é que a criança ela precisa dessa ordem. isso. Nessa E a gente organização, organiza a criança, né. é Até isso, o organizar para deitar, né, até a forma eu falo: "Gente, a gente aconchega, a gente arruma o jeitinho que ela se organiza", porque senão a criança isso, fica muito desorientada, né, é isso. E aí a gente já desorganizada, ela fica desorganizada desorganizada. internamente. E a gente É, já puxa também para a ordem da rotina. A gente tem uma rotina constante, repetida, para a criança é maravilhoso, para o bebê, ele vai tendo segurança do que vai acontecer depois, né, da isso. ordem das coisas, da sequência dos dias, e para ele vai trazendo muita tranquilidade. Pronto, está tudo bem, está tudo sob controle, posso ficar em paz, posso me desenvolver feliz, né, ele está organizado, né, internamente. Então, são coisas que eu aprendi a duras penas, porque eu não tinha ideia nem dessa coisa básica da orientação da rotina, não sabia que era necessário, tamanho da minha ignorância quando eu fui mãe, imagina. Tadinho do meu filho. É, eu falo Mas muito da rotina, sabe, Isa, porque eu falo com os pais que a rotina organiza a criança. isso, é isso. Precisa de rotina, a criança tem que ter. Ah, mas falei, qual que é o primeiro horário que ela está comendo? A hora que ela desperta. Não, não existe isso não, bem. Tem horário. Criança tem Isso, que ter rotina, ela isso, tem que ter esse horário, senão ela perde uma sequência. Então, um dia é ela isso, acorda às 9, outro dia às 11, outro dia meio-dia, outro dia 1 hora da tarde, não tem rotina para nada. Isso não isso, pode. Então, tem que ter o horário do passeiozinho, outros da soneca. Criança tem que começar a fazer algumas coisas, gente. Mas a vida não pode ser solta. é A isso. organização Ela precisa de estrutura. é o que eu gosto do Rio, sabe. O Sim, rio tem margem, por isso existe o rio. exatamente. Se não é água solta, Aham. e isso está errado, né. Então por isso que a gente põe limite, põe organização, é para que eu faça aquilo que eu quero fazer, ué. Isso. Na verdade, é a estrutura, né. Isso dá estrutura, né, e com estrutura eu consigo ficar em pé, né. É porque Então a gente não faz só a saúde física de uma criança. Se a gente isso, está falando da saúde física, né, não estou nem estou falando dos marcos do desenvolvimento que vocês têm que acompanhar, né, que é firmar a cabecinha céfalo-caudal, porque muita gente está entrando por agora. Segura a cabecinha com 3 meses, assenta, com 4 ela quer fazer abdominal, né, ela não dá conta de deitar mais de jeito nenhum, né, ela apoia e vem para frente. 5 ela já está querendo sentar com apoio, 7 ela está durinha, 9 ela está engatinhando, uns já estão isso, andando, tocando terror, né. Então a criança tem um limite, ela tem que dar o primeiro passo até 1 ano e meio. Esse é o sim, extremo que a gente espera. Como a isso, primeira palavra pode chegar no limite de 2 aninhos. A gente espera que faça tudo antes, mas tudo tem um prazo máximo, ok? sim, Não existe sim, esse tempo solto não, tem que esperar. Mas ao mesmo tempo que a criança está inserida no contexto, a rotina, o amor que se relaciona na família, pai e mãe, é a sim. base da saúde emocional dessa criança. Isso, e aí a Não gente pode vai esquecer indo, disso né. não. A gente vai chegando na ordem, a ordem externa, do ambiente, das coisas, a ordem da rotina, que já é um pouquinho mais sutil, porque não é visível exatamente, já é uma coisa que a gente precisa pensar, e depois a ordem das relações. Se a gente tem relações em ordem, respeitosas, né, que liberam emoções boas dentro da gente, se a gente tem um saldo positivo emocional, se a gente passa mais tempo feliz do que triste nas relações, né, mais tempo feliz do que com raiva nas relações, também a criança vai se organizando na sua maturidade, né. Se a gente passa mais tempo irritada nas relações, mais tempo triste, mais tempo com raiva, também a criança vai absorvendo isso tudo nas relações, né. Então, é Essas a coisas tão ordem em vários interessantes, é uma níveis, né. ordem. Eu tive um casal que nos seus já estão adolescentes, já estão homens, né, mas quando o segundo filho estava com 8 meses, que é uma idade
né, da descoberta de pai e mãe, no sentido de que nós não somos todo mundo grudado, mas tem o pai, tem a mãe. O casal separou. O primeiro filho foi muito trabalhoso, no sentido que o primeiro filho ele teve um problema intestinal, não foi reconhecido na época, e eu conheci após isso, ele perdeu quase o intestino inteiro. Então, com isso, o menino fazia cocô 23 vezes no dia, era Meu um por Deus. hora, coisa louca. Isso desgastou muito a relação, quando eu os conheci, a coisa estava fritando. Bem, aí, depois tudo conseguiu ser revertido, mas aos 8 meses do segundo filho, o casal rompeu. Esse bebê de 8 meses, que é aquela coisa, né, esperta, né, que já está dando tchau, mandando beijo, fazendo gracinha, imitando bichinho, interage muito bem com você no colo da mãe, né, faz toda a gracinha para você no colo da mãe. Você só não pode pôr a mão, né? Mas eu estou com a minha mãe, eu estou seguro, né? Sim. Essa criança entrou numa tristeza tão profunda que ela não levantava os olhos. Eu falava: olha isso aqui, um bichinho. Eu tentei de tudo, mas assim, a tristeza era tão profunda que a criança não reagia, não brincava, não queria comer. Aí eu sentei com o casal e falei: olha, eu sei que a ruptura já existe, Uhum. mas você vai ter que voltar para casa. Nós vamos ter que tirar essa criança dessa fase, senão ela vai morrer. Ela está se negando a comer. A tristeza está tamanha, ela não sabe expressar. Ela tem 8 meses, ela está numa tristeza profunda. Eu tenho que fazer essa criança ter gosto pela vida de novo. Depois, vocês mantenha, né, a relação em casa, mas depois vai ter um momento de você conseguir sair. E foi assim que a gente E recuperou essa criança. uau, O pai uau. voltou para dentro de casa, o casamento não voltou. Mas eles Uhum. entenderam, todo mundo viu, estava todo mundo desesperado com o menino não aceitava. E ele era um tourinho, era aquele menino que comia até pedra derretida, ele Sim, trancou. Porque o comer está relacionado com a alegria que você tem pela vida. pela vida, Pela pela vida. vida. É o Porque gosto comer da é um, vida, né? é o É o gosto da gosto, vida. né? Aquela criança que degusta, né? Que faz até. Eu tinha um menino que batia palma para as panelas, né? Com aquela alegria com a vida, né? O que tivesse lá, está tudo feito, né? Sim, Essa criança travou a boca, já travou. Aí o pai voltou para casa, aí ele foi vendo mãe, pai, vendo a rotina, pai saindo para trabalhar, as coisas acontecendo. ou Ele voltou, seja, a ordem, voltou à ordem, ele conseguiu se voltou à ordem. organizar de novo. Sim. Aí ele acostumou, deu tudo certo, recuperamos ele outra vez, né? Você imagina fazer uma proposta dessa para um casal separado, né? Que Mas coragem. a coisa deu certo, hoje está homem e mulher, o casal nunca mais voltou, ela nunca mais casou, mas ele saiu no momento que os meninos deram conta E é de aquela viver isso. história, é aquela história, a gente até pode escolher não ser mais o marido de alguém ou a esposa de alguém, mas a gente não pode escolher não ser a mãe ou não ser o pai daquela criança. Não pode. Então aí foi quando a doutora Ex-mãe e ex-pai chamou. não pode Não existir. existe. É aí Não que a existe. doutora É chamou eterno. a atenção desse casal para prioridade. Qual é a prioridade? Sabe? E isso é muito importante na vida de mãe, na vida de pai. Às vezes a gente está dando prioridade para as nossas questões e a gente está detonando sem querer, óbvio, porque a gente não imagina. Um equívoco muito comum com a criança de 1 ano é esse aí. Ela ainda não entende. Ó, Ela ilusão. ainda não entende. Não, não Só vai tudo. sentir. Não vai sentir não, porque ainda não sabe das coisas, porque ainda não Aham. entende. Aí a gente não imagina que aquele sofrimento, que aquela recusa de comer, por exemplo, que aquela tristeza tem a ver com isso que está acontecendo com o casal. Quantas vezes a gente vem para atendimento dos pais, com as questões dos filhos, e aí, por último, antes de eu começar a falar do filho, eu faço: "Vou fazer uma última pergunta, depois de tudo isso que vocês me disseram. Como vocês estão? Vocês estão felizes?" Porque a criança não pode estar bem. Sabe o que eu falo? Eu falo que a criança é o peixe, o pai e a mãe o aquário. Não tem peixe saudável em aquário poluído, Sujo. em aquário sujo, não é? Eu preciso ter água limpa para ter peixe saudável, sabe. Então, a gente precisa estar bem, a gente precisa estar organizado. E por isso também que eu falo que filho é segunda chance. Se a gente não resolveu algumas coisas na nossa vida até agora, a hora que vem o filho e a gente começa a ver refletido nele as nossas questões, é a nossa segunda chance de tratar essas questões que a gente não tinha tratado até agora.
Ô Isa, eu falo com os pais que a hora que o menino nasce, ele põe um espelho assim para você e fala: "O que que você é?". Isso, isso, Olha o espelho voltado aí, gente, ó, pra é isso, você poder se ver. isso, O filho e a criança, ela tem um poder, assim, impressionante. Ela nasce e ela é capaz de extrair de você o que você não sabia que tinha de melhor. isso, é tão Ela te faz uma maravilhoso. pessoa melhor, até para Muito, dirigir você fica diferente. sim, sim. Você já tem uma Você responsabilidade diferente, completamente diferente. se alimenta melhor, porque você também quer Tudo. dar um exemplo, quer que ele coma as coisas, então você se alimenta melhor, você dirige com mais cuidado, você presta Tudo. atenção no que você fala, começa a falar palavras melhores, evita aquelas mais É não porque é? eu falo: "Gente, vocês estão achando que não, a criança, aqueles olhinhos dele tá codificando vocês assim, ó, tu, 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 tu". Todinho, passa Você tá scanner, achando? Tá escaneia, escaneando vocês aí, vocês não estão escaneando a sabendo não. gente. É isso. Imita tudo depois, tudo. De onde que esse menino tirou isso? Da casa dele. Ele viu e observou na casa dele, né. E uma coisa Então interessante também, às vezes, ele representa de outra maneira aquilo que vem em casa. Por exemplo, já vi caso também de uma criança amamentando, né, mamando, a mãe amamentando a criança mamando, e ela começa a ficar excessivamente agressiva com a mãe, mordendo e tal, não sei o que, nã e aí, assim, de uma maneira muito intensa e frequente. Aí você pergunta sobre a parte, apega e tal, e como é que tá. Daqui a pouco você pergunta: "E como é que vocês estão como casal?". "Ah, Isa, não estamos numa fase boa não, estamos brigando, estamos isso, estamos aquilo". A criança vai para o peito e às vezes ela representa de outras maneiras a violência que ela está sentindo em casa. E vai aumentando depois nas outras idades. Às vezes a gente não pega de briga de se bater, mas a gente se agride verbalmente, a gente xinga, a gente vai, não quer. Aí a criança vai e começa a bater em todo mundo na escola, mas nunca batemos nela em casa. A gente não percebe que a violência tem vários idiomas, sabe? Mas é sempre violência. Então, às vezes, ela só está representando um idioma diferente, a mesma violência que ela está sentindo, né, ali em casa. E até a nossa rotina pode ser violenta, porque a gente falou que a criança precisa de rotina, mas a rotina da criança é de 1 ano, não entrar na rotina do adulto. Isso também é um negócio que precisa ter cuidado, né? Porque às vezes a gente falou: "Ah, a criança precisa de rotina", aí o adulto vem com a cartilha cheio de checklist para dar check, 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 sem olhar para a criança, sem respeitar a criança, sem perceber a criança dela de 1 ano, né. Então, acho que tem tudo isso, por isso que é complexo, eu falo: "Gente é humanas", né, não é exatas, né, gente é humanas. Então a gente precisa olhar para tudo isso que a gente está falando, mas não colocar isso que a gente está falando na frente da criança. A gente tem que olhar primeiro a nossa criança. E tudo isso que nós estamos falando, deixa aqui do lado. Aí você olha para isso que a gente falou e olha a sua criança, para ver como que isso tudo se encaixa nesta criança, para esta realidade, né? Para não deixar a criança ficar depois das orientações, depois dos diagnósticos, depois. Não, o diagnóstico ajuda e muito em um tanto de coisa, mas eu não posso botar o diagnóstico na frente da criança. Preciso olhar a criança, deixa o diagnóstico aqui do lado, olha para o diagnóstico, olha para a criança, olha para o diagnóstico. Aí eu vou conseguir ver as aplicações daquelas informações nesta criança, sabe? Sem perder a criança do foco, né? É um tanto de coisa para a gente levar em conta, né? é, porque o desenvolvimento, assim, por mais que a gente tenha todos esses marcos que eu quero que as pessoas prestem atenção, Sim, existe algo que é só dela. Esse sim, desenvolvimento tem seus pontos, mas a criança, ela tem uma forma de expressar, ela tem uma forma, tem particularidades que é dela, né? é O isso. jeitinho que ela manifesta cada coisa, né? Mas sempre eu volto naquilo, né? No bota reparo, né? Bota, Olha repara. para o menino querendo ver, né? Quem Isso, é esse que chegou, né? Seja grata por esse que chegou, mesmo que ele não seja a imagem ideal que você sonhou, né? isso. Porque às vezes a gente Olha sonhou com com uma olhos de imagem, ver, olha com olhos de ver, né? e aceita aquilo que veio, né? Isso, Descubra a beleza daquilo que está oculto, né? isso, Aquele que eu falo que quando chega para nós é um presente. é isso, Às vezes não vem na embalagem que você queria, né? Mas abre o presente para você descobrir a beleza que está ali, né? isso. Cuida. Eu falo, esse veio porque era para você mesmo, né? Vamos Eu cuidar escrevi dele, vamos esses assumir isso. dias, escrevi Hã, esses dias exatamente isso. Toda é, criança que veio era exatamente a que precisava vir para nós. isso.
essa Era do criança, jeitinho que né. precisava. Em vez da gente olhar para a criança e perguntar: "O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que ensinar para essa criança?", olha para o jeitinho que ela veio e pergunta: "O que que essa criança veio Eu tenho ensinar que para mim?". aprender. Ela veio me ensinar mais alegria, mais leveza? Ela veio me ensinar mais paciência? Ela veio me ensinar mais tranquilidade? O que que ela veio me ensinar? Né. É isso mesmo. É Você fala assim, lindo. é sempre um presente e um mistério, Isso, né. E tudo na nossa isso. vida por um tempo. Então a É, gente tem que tudo aproveitar essas passa. fases, porque isso passa muito rápido. Quando você assusta, você está preocupado com a festa de 1 ano, É né. verdade, é Mas a gente verdade. tem que preocupar, primeiro, e hoje eu tenho uma preocupação, porque quando a gente está falando do primeiro ano, que é o alicerce, eu queria também deixar uma outra mensagem para as mães, que a gente não avalia uma mãe pelo tanto de leite que ela produz. Porque Uhum. quando você tem filho e você chega em casa e os amigos começam a te ligar, a primeira pergunta que fazem para você é: "Você está dando leite?". Não pergunta: "Isa, você está feliz com a chegada dessa criança? Como é que você está se sentindo agora como mãe, assumindo um outro papel?". E aí a mãe, ela fica muito pressionada, porque ela tem que continuar produzindo dinheiro, ela tem que ser linda, então ela que saiu da maternidade, ela tem que ter barriga zero, ela tem que estar maravilhosa, toda como se ela nem tivesse passado pela gestação. Ela tem que ser sempre feliz. "Nossa, mas você casou, tá bem, ainda tem um menino? Não, você está chorando, reclamando Saudável, menino lindo, de por que que você está quê?", né. reclamando? Então é muita pressão em cima da mulher, né. Então, Exato. lá no consultório eu fico observando muito, e eu achei muito interessante um casal que eu recebi agora, o neném já está com 3 meses, eu fui receber no consultório, 3 ou 4 meses, eu perguntei para a mãe: "Como é que você está se sentindo?". Ela falou comigo assim: "Eu estou louca, doutora". Começou a chorar. Tadinho. Falei: "Então chora, porque tem um choro guardado que você não está conseguindo". Aí eu falei: "Pode chorar, aqui tem o seu espaço, pode chorar". Sabe por quê? A gente é tão po ela falou, ela é militar, você imagina, ela falou comigo: "Eu fui treinada a nunca chorar na vida". Meu Deus. Falei: "Mas você pode chorar, você tem seu direito de chorar, porque é muita É insegurança, é legítimo, é legítimo, o neném não tem liga, legítimo, desliga". é E a mãe fica pressionada: "Eu legítimo. estou fazendo certo, fazendo errado, fazendo certo, fazendo errado", sempre achando que está Exato. errado em tudo que está fazendo. Então, o papel de uma mãe, o papel de um pai, eles são únicos. E o amor, a saúde emocional de uma criança, ela tem um alicerce, que é o amor que vocês têm um pelo outro, não é pela Isso, criança, é entre vocês 2. isso, Esse é o alicerce para a criança, porque se ele tem essa base firme, ele pisa firme. isso. E Então o vamos primeiro ano não é uma época de disputa. isso. Porque vou falar uma outra coisa, o neném nasce, mas ele não pode roubar de você o seu ser mulher, Uhum, porque antes de você ser mãe, você é mulher, ok? uhum, Então, a gente não pode abandonar o marido, largar o marido para a direita, para a esquerda, para norte e sul, não pode. uhum. Nós temos que ter esse zelo, esse cuidado com tudo. Eu sei que exigir muito da mulher, tem que falar sobre isso. E uma coisa também Não que é tem jeito, porque muito tem que cuidar, porque existe uma coisa que eu gosto muito no Evangelho de Lucas, quando Nossa Senhora perde Jesus. Ela e João perde Jesus, né, ela e José perde Jesus, Jesus está lá no templo, eu fico imaginando que ela não tinha nada, né, ela não tinha um iPhone, um iPad, não tinha nada para achar ele. Não tinha um rádio amado, não tinha nada, ninguém viu o menino, e era o filho de Deus. Então, não é brinquedo, mas o objetivo é a frase que ela fala. Porque quando ela chega lá, ela fala com ele assim: "Menino, você sumiu, quer matar sua mãe". Ela fala: "Teu pai e eu estávamos aflitos". Então essa unidade do casal. Não tem um na frente do outro. Não tem esse negócio de pegar o menino e falar: "Você gosta mais da mamãe ou do papai?". Faz isso ai com a gente, criança não. que Não tragédia. faça isso com uma criança, não faça isso. Sim, Então, o papel da mãe, ele é único, eterno na vida de um filho. O isso. papel do pai é único e eterno na vida de um filho. Porque o pai tem o papel certo, a mãe tem o papel certo, mas o neném vai sentindo tudo isso. Tem momentos, e você vê no primeiro ano, a mãe pega e aconchega, o pai pega e joga para cima.
Eu falo: "Pai, solta para a vida", a mãe gruda nela, né. E assim, é o equilíbrio, É o gente, é o equilíbrio. equilíbrio. Mas a gente Equilíbrio é a palavra. precisa dos 2, não tem o mais Isso, importante. A mulher amamenta porque ela tem uma rede de apoio. sim. Além da genética, além de tudo, teve alguém que levou um copo d'água, teve alguém que levou Isso. comida, É e tem um nesse marido que dá o gancho. suporte para ela. Eu queria pegar aí Pode um falar, pouquinho Elis. o papel do pai, Hum. porque às vezes, antes de o bebê nascer, essa mulher, ao invés de ser mulher, foi mãe do marido, sabe? Fazia tudo para ele, marcava as consultas dele, cuidava dele, fazia as comida para ele. Aí, quando ela vira mãe, ela tem uma exigência tão grande do bebê, tão grande, tão, que consome, né. E aí esse pai devia ser rede de apoio da mãe, devia apoiar essa dupla mãe e bebê, devia cuidar deles, devia levar a água, o lanche para a mulher que está lá amamentando, devia ser apoio. Mas ele nem sabe, nem passa pela cabeça dele fazer isso, porque antes dele virar pai, ele quer o filho da mulher, e ele não sabe fazer isso. Então a gente tem que tomar cuidado, né, com a relação que a gente estabelece com o nosso parceiro, para que quando a gente vire, né, mãe e a gente esteja nessa fase do primeiro ano do bebê que é tão exigente, o homem consiga assumir o lugar de pai de verdade, de apoio dessa dupla mãe e bebê, né? Porque senão é aquilo que a doutora falou, é uma exigência toda, toda, toda só em cima da mulher. E esse homem não consegue entrar no lugar de apoio, né? Que é É. dele, que precisa ser feito por ele. Outra coisa que eu queria trazer aqui, que eu fiquei agoniada pensando na nossa sociedade, que a gente falou de tanta coisa relevante, mas quando a doutora falou da festa de um ano, me deu um gatilho. Eu falei: "Espera, eu preciso falar isso aqui". Nós estamos vivendo uma sociedade que, quando o bebê nasce, todo mundo tem que decidir se vai fazer bem-nascido, lembrancinha, mêsversário. Às vezes já contrata o mêsversário do ano inteiro até chegar de um ano, já está tudo contratado, pago. A gente está preocupada. Vai ter mêsversário, vai ter bore a cada mês, um, dois, três, quatro, cinco, até chegar no 12. Tudo isso a gente nem escolhe pensar. Já estão pensando por nós, já estão jogando na nossa cara, já estão perguntando se a gente vai fazer. Já começa antes, desde o chá revelação, se vai ser menino, se vai ser menina e tal. Então, essas coisas, todo mundo está vendo, olhando e pensando. E essas coisas, para o bebê, de fato, não agrega nada. Só para dizer. Não estou dizendo que não pode fazer. Aí se vai fazer, se não vai fazer, como é que vai fazer, é cada vida, cada família, cada um. Mas de fato, para as necessidades, olhando o mundo sob a perspectiva do bebê, às vezes para ele é até ruim. Às vezes ele não É um está querendo aquele estresse, alvoroço, ele não uma está precisando confusão. daquele monte de confusão, de estímulo, de estresse, de barulho, de gente gritando, de passando de braço em braço, com um mês, com 2 meses, com 3 meses, com 4 meses de vida. Então, a gente precisa ter um pouquinho de sensibilidade de olhar o mundo sob a perspectiva da criança, cede a vez, dá a vez para o bebê, sabe? Sai um pouquinho do holofote, sai um pouquinho, tira o ego da frente do bebê e deixa o bebê, sabe? Ter a vez dele. E não estou dizendo que não pode fazer, mas se ainda assim quiser fazer, faça pensando no que é bom pela perspectiva do bebê, ou que pelo menos vai causar menos estresse para ele, sabe? Faça com consciência, não faça só porque está todo mundo fazendo, não faça seguindo a boiada, sabe? Sem pensar, né, nas outras coisas, porque às vezes eu vou gastando tanto tempo, energia, foco e dinheiro nessas coisas, que nas coisas que são tão relevantes, sutis e invisíveis, eu acabo não sabendo nada, né? Eu Verdade. acabo não tendo É porque tem consciência. que e hoje, assim, ser noiva e tudo ficou tão caro, ser mãe e pai, nascer uma criança virou um evento que está desproporcional, Tá virou o mundo mais um tá ao troféu, contrário e ninguém reparou. tá tudo errado. A festa de um ano você compra um carro popular, É um absurdo, e gente. não é isso, né, gente, assim, eu preciso de Não é que não construir, é eu para falo: ter, eu repito, "Não é isso não, não é tudo para ser essa bem, loucura, você mas não toma pode entrar nessa cuidado. loucura, não Isso, entre na loucura". toma É, cuidado. faz aquilo que é possível. Eu acho que a gente tem que celebrar a vida. Reunir as pessoas, fazer um bolo, cantar um parabéns, é celebrar a Isso. vida.
Isso. Tem que ter essa loucura que o Não mundo fica te precisa cobrando e mostrar fala: nada para ninguém. "Não precisa mostrar para Não ninguém, faz para os outros. a gente só precisa, aguardar, né, assim, cuidar". O que que é mais importante? É cuidar da criança, Isso, né, é olhar o desenvolvimento dela, porque eu estou preocupada em construir, né, e isso. eu preciso construir essa pessoa internamente. Eu falo com os pais, lá na frente, quando ela encontrar Marias, Pedros, tantos nomes que vão bater nela no sentido emocional, eu Sim, não tenho que mudá-la de escola, de pessoas, eu tenho que sim. ver o que que falhou na construção, né. Então, esse primeiro ano, a criança tem que saber que ela é um amor da vida, ela é um amor da Isso, casa, né, ela isso. tem o papel dela, ela tem o amor, ela é amada pela mãe, pelo pai, pelo irmão, que mesmo que queira matá-lo depois de 7 meses, né, que ele quer matar o irmãozinho que chegou. Sim, Mas tem o sim. lugar da na família, tem vó, tem vô, tem primos, e ele é alguém que é bem-vindo. Isso. Você precisa se sentir pertencente, e é Isso. desde pequenininho. E você não se sente de pertença porque estão te dando um tanto de coisa, mas não se dão. É Isso, tão diferente, gente. é Se isso, saber cuidado, lembrado, amado, não é precisa de presente, precisa de isso. presença, Dê você né. mesmo ao Precisa de seu um filho. colo bem dado, precisa de uma Isso, mamadeira bem dada com amor. é isso. Depois eu estava falando, você não avalia uma mãe pelo leite que ela produz. Eu tive uma cliente, hoje a menina está com 17 anos, que ela, na última semana para nascer, ela descobriu, ela já estava incomodada com um nódulo no peito há muito tempo, mas era dito para ela que não, isso é cisto de amamentação, e na verdade era câncer, né. Meu Deus. Então, ela teve que adiantar o parto, fez uma cesárea, lá mesmo ela já raspou a cabeça, que eu nunca vi tão resolvida, que ela falou: "Não quero cabelo caindo em cima de menino não". Raspou a cabeça, eles passaram no meu consultório, o pai, a mãe já ficou, e já passei o leite, mamadeiras, deu o remédio, secou o leite dela, e ela enfeitava a careca. Você tinha que ver, ela punha cada coisa bonita na cabeça, Que linda, e ela deu conta. Caminhamos, ela ficou curada, a menina está aí, que tudo certo. que Então eu lindo. falo: "Gente, a gente tem que aprender a viver com o que a vida oferece". Eu Isso, queria isso, mas a vida me deu isso, vamos resolver aqui mesmo, é o que eu isso. tenho, né. Mas E parar de enlouquecer, né, doutora, achando que: "Ai, meu Deus, não vou poder amamentar meu filho, não vou criar vínculo, não vou po", não, gente, não, não. A amamentação é uma forma linda de criar uma vínculo, forma. mas não é a Isso. única, não é a De única, tá forma nenhuma. longe de ser a única, sabe. É. Então a gente A precisa fralda abrir a trocada mente. com amor, né, a fralda Puxa trocada com vida, amor, né, conversar com a criança, não falar: "Não é possível, você de novo fez xixi, você de novo fez cocô". É a vida. é Fala: "Que bom que isso. você fez Que xixi, né". bom que Eu fez acho xixi, maravilhoso. Que bom que que você faz bom. xixi, que você não faz diálise em casa, né. Que eu tive E neném que fez um ano inteiro fazendo diálise em casa, ou fica brigando o pai né. e a mãe: "Tá na sua vez, tá na sua vez, tá na sua", ai Agora eu gente, que sei que coisa troca. triste, que Eu aqui coisa brinco e falo: triste. "Deixa eu trocar", adoro trocar. Deixa eu trocar o neném, e de Ah, meu conversa, tem que olhar, bota reparo no cocô de menino me bota conta se o que ele está reparo. comendo está certo. Olha a cor do Bota. xixi dele, que eu sei se a quantidade de água que ele está tomando é boa ou não, ué. É isso, A vida é tão simples, né, gente. Eu falo que é a mágica do olhar, é é o isso. mistério do olhar. Se Deus deu 2, né, 2 olhos, para ver se a gente olha 2 direito. olha bem, abre Olha, esses gente, bota olhos, reparo que a gente bota esqueceu de olhar, reparo. É né. isso. Então isso é Doutora, lindo, o primeiro ano de vida é um encanto. Porque a criança chega enrolada nos panos e sai andando. E falando e se posicionando, né. é Porque ela mágico, né, fala o que ela gosta e o que ela não gosta. é Seja na mágico. expressão, seja no grito, ela fala. Doutora, se eu puder deixar uma mensagem final para a criança de 1 ano, eu ia dizer para os pais: cuidado com o trocador, cuidado com o berço. Se for possível, se achar que faz sentido, pensa em ter um colchão no chão, para a criança poder ir e vir, para a criança não cair, porque ela começa a rolar e a gente nem vê, nem percebe. É uma virada de rosto assim, ó, o bichinho vai para o chão. E ele precisa ter autonomia para ir e vir. Então, se puder ter um colchão maior no chão com tapetão embaixo de EVA, igual a doutora falou, às vezes é o melhor que a gente pode fazer pela segurança e para o desenvolvimento da criança de 1 ano, né. Eu É porque tem que deixaria estar esse atento. Eu falo com os pais: se você faz a opção do berço, esteja sempre atento com o limite da grade. Eu falo, é, o limite da grade, da linha do mamilo para cima, se
é seguro. Daqui para baixo, que eles vão crescendo de repente, ele pula, Pula. E ele cai às pula. vezes, né, vira. E esteja sempre atento. Se o E neném em assim, pé, ele se o estica os bebê bracinhos nesse sentido ou nesse sentido, se ele alcança alguma coisa que tem risco de vida para ele, e se principalmente ele quer persiana. fugir e se ele quer fugir, é porque talvez a gente não devia aprisionar. É. E a Bota ele cordinha no de persiana ele colchãozinho no enrola no chão. pescoço. Ai, Com a pronto. babá eletrônica, ele enrola no pescoço. É Então a gente isso. tem que estar sempre. Eu boto a reparo. Cada fase do menino, cada mês que ele passou, eu dou uma geral. Dou uma Isso. geral nas aptidões dele, nas coisas que ele vai adquirindo, porque menino é muito rápido. Você fala, não sabia que ele fazia isso. Faz. Ele faz. A gente aqui não viu, mas ele Ele já faz. faz. Né? Então é assim, Maravilhoso. né, Igor? Já tem mais de uma hora que nós estamos conversando, tem que parar. É que passa rápido demais, eu adoro. Quando é bom, passa rápido. É muita prosa, né, Isa? Nós É duas temos muita muito, prosa, né? é muito. E Muita eu gosto prosa. tanto, porque a gente vai num lugar que vai se complementando, você vai trazendo algumas coisas da tua experiência, do físico e tal. Aí eu venho com algumas outras coisas e eu vou ficando encantada com as coisas que você vai falando e eu vou lembrando das outras coisas. Tempo voa. É verdade. Eu gosto Aqui, muito. muito bem. Eu queria agradecer demais as pessoas que entraram, né, para poder participar. Maravilhosas. E A gente depois a gente comentando vai. coisas lindas também. Vocês vão começar a colocar a caixinha, né? Você e Guilherme, de pergunta, Isso, que o isso. próximo ano, próxima semana, próximo mês a gente discute 2 aninhos, né? 2 anos. A Rita falou que nós estamos parecendo 2 comadres conversando. O que foi? A Que Rita nos comentários falou assim: "Parece 2 comadres conversando, eu e você. parece que passou uma hora". As comadres. É muito assunto, Adoro, né, Isa? É adoro. muito assunto. Que bom, É né, que a muito gente tem assunto. Hoje em essa dia, interação. os meninos novos falam resenha, né, a resenha vai longe. Nossa Senhora. De passava a noite, né, conversando, sem ter mistério É nenhum, verdade. né. Fácil, fácil. Mas, gente, Fácil, o fácil. objetivo da Mas que gente bom que estar nós vamos ter aqui mês que vem também. é, que bom, esse é o objetivo nosso de estar aqui com Que bom. vocês, é para a gente falando do desenvolvimento da criança. Vocês vão mandando perguntas para que a gente possa ajudar vocês. O objetivo é esse, né? É para trazer mais informação, mais conhecimento. Quero que vocês explorem muito da Isa. A Isa vai ter muita coisa para ajudar. Vocês vão ver ao que medida que esses meninos for crescendo, nós vamos discutir muita coisa importante aí, que a Isa vai ter dicas assim importantíssimas para vocês, né? Então, vamos aproveitar. E eu Maravilhoso. sou grata, né? Minha vida eu caminho pela gratidão. Sou grata por ter te conhecido, Isa. Querida. Sou grata por a gente ter feito Nossa, eu esse, sou muito ter grata. se juntado, né? Eu acho que juntar Muito, para muito, muito. facilitar e ajudar a vida de tantos, assim, a gente espera, né? Que a gente possa contribuir, né? Sim. E por essa ideia Para sua, mim que é essa ideia foi muita sua, né? De a gente reunir uma querida. vez por mês, foi sua. Então, que bom, né? Eu fico muito Sim. feliz por Que isso, né? bom. Eu sou muito, muito, muito grata. Fico honradíssima, porque antes de ser alguém que compartilha junto, assim, eu sou fã. Então eu estou muito, muito, muito feliz, agradecida a Deus por essa oportunidade, por esse encontro. E nós vamos, seguimos uma vez por mês, todo último sábado do mês, se a gente conseguir. Se tiver alguma mudança, a gente avisa também. Mas a Sim, gente vai falando sobre cada ano da criança. Então, janeiro, 1 ano, fevereiro, 2 anos, março, 3 anos, e assim a gente vai até dezembro, 12 anos, contemplando a infância inteira. Se em Deus dezembro quiser. nós chegamos na adolescência, quando vocês vão estar enlouquecidas. Uh! Nós vamos até lá, se Deus quiser, né? Querido, um bom fim de Se semana, Deus quiser. viu? Um beijo nos seus Beijo aí. grande, Fica bom com fim de Deus. semana também. Abração para Gente, todos obrigada aí por estar também. aqui, né? Muito obrigada, Beijo, viu? gente. Até mês Obrigada. que Até vem, a se Deus quiser, próxima. né? Se Deus E quiser. manda para quem não está aqui, manda para os grupos de outras mães de 1 ano, encaminha essa live aqui, ó, que o pessoal vai também se beneficiar com essas Participar, informações. com certeza. Beijo, Obrigada, fica com querida. Deus. Fica com Deus, viu? Obrigada. Você Tchau. também. Tchau, tchau.